noite, família! Mais uma quinta-feira com live aqui para vocês, para inspirar, para informar e para tirar muitas dúvidas também para que a gente tenha uma proximidade maior. Então, você que está aqui entrando, muito obrigada. Obrigada por ter esperado aí os 10 minutinhos para que eu entrasse, né? A gente teve um imprevisto aqui, mas tudo certo. Estamos aqui agora para a live, então seja muito, muito, muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma conversa super interessante com a Tati. Já vi ela aqui. Oi, Tati, tudo bem? Oi, Cris. Oi, Rafaele. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. E hoje o nosso papo vai ser sobre viagem pela América do Sul. Então, se você conhece alguém que está aí planejando uma viagem pela América do Sul, pelo Brasil, né, que tem vontade de começar aí a sua viagem, ou tá querendo fazer um planejamento de viagem agora aí pela América do Sul, tá pensando em viajar solo, quer saber mais sobre outras plataformas que ajudam a diminuir os custos de uma viagem, essa é a live certa para você e também para quem mais tem esse interesse. Então aproveita agora esses minutinhos, já envia essa live aí para quem sabe, para quem você conhece que também tem interesse nesse assunto, porque hoje o papo está muito, muito interessante. Combinado? Oi, Marília! Oi, Carolina! E, gente, a gente vai aqui conversando, mas vocês sabem que eu gosto de uma live interativa, super dinâmica. Então, quando forem surgindo perguntas, pode escrever aqui que eu vou estar lendo tudo pra gente responder, porque realmente a gente gosta de uma live nesse estilo bate-papo, tá? Eu vou chamar aqui a Tati, que ela já me deu um oizinho, já tô vendo que tá tudo pronto, para que ela possa se apresentar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu chamar aqui. Ah, tô vendo você aí, amiga. Tati, eu já te mandei o convite. Vê se você já recebeu, por favor. Oi, Tudo bem, Tati? tudo tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Tá todo mundo ouvindo bem a gente? Comenta aqui, deixa aqui. Vocês estão ouvindo se o nosso áudio tá bom, se tá tudo certo? Acho que tá. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá ok, tá ótimo aqui. Pronto, sim, olha aí, alguém respondeu. Obrigada, aqui para mim também tá um bom retorno. Tati, primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceitado participar dessa live. Para quem não sabe, eu conheci a Tati dentro da comunidade Nômade, né? Ela contando lá a experiência dela sobre intercâmbio voluntário. Eu falei, nossa, eu preciso trazer ela aqui. Porque às quintas-feiras eu tô abrindo esse espaço justamente para trazer mais pessoas, mais experiências, né? Para que as pessoas vejam aí as infinitas possibilidades e para que a gente desmistifique isso de que viajar tem que ser uma coisa cara. Não, gente, tudo é planejamento, as estratégias corretas e você consegue sim tirar seu plano do papel, não é mesmo, Tati? Com certeza, eu acho que o grande objetivo que você tem atingido com muito êxito é justamente tirar toda essa distância que a gente coloca, né, nesse alcance de uma viagem longa ou de viver uma vida assim mais nômade, né? Fazendo dessa forma, eu acho que você consegue trazer mais para nossa realidade, assim. Eu acho muito lindo que você tem feito esse movimento que você Ah, tem feito. muito obrigada. Hoje eu quero, assim, desmistificar várias coisas junto com você, tá, Tati? Mas primeiro, se apresenta pra gente. Quem não te conhece, quem tá te vendo agora, por favor, diga quem você é, né? Para que a gente possa te conhecer melhor. Bom, eu não sei muito por onde começar, mas vou começar pelo básico, né? Eu sou a Tatiele, as pessoas me conhecem mais como Tati Bento. Sou psicóloga, vou fazer 27 anos, bem. Sou de Goiânia e desde sempre tive o meu maior sonho era ter a experiência, né, de viver fora, de viver a longo prazo, assim, viver uma experiência fora a longo prazo. E até hoje eu tenho isso. Eu achava que depois de uma viagem tão longa eu ia diminuir essa sensação, esse sentimento, mas até hoje é pra Mas sempre. quando a gente pega o gostinho pela viagem, né, a gente só faz um novo planejamento. Nossa, viajei assim agora. Continuo viajando assim, eu vou viajar de outra forma, né? A gente pega o gosto. Tati, quanto tempo você viajou agora? Assim, o período mais longo pra gente saber?
foram 9 meses, né? Eu terminei a minha graduação em fevereiro Tá? e comecei a fazer um sabático até dezembro. Ótimo. Certo. Você falou já uma expressão assim, sabático, né? Uma expressão que pode ser um pouco nova para as pessoas, né? Não sei quantas pessoas conhecem essa história, essa expressão de fazer um sabático, gente. Quando vocês ouvem essa expressão, o que que vem na cabeça de vocês? Vocês sabem o que que é? Quer que a gente explique um pouquinho aqui? Porque existem vários estilos de viagem, né? Por exemplo, eu e minha família, nós estamos viajando, mas a gente continua levando uma rotina, né, de trabalho, de estudo das crianças, enfim. No seu caso, Tati, porque você é psicóloga, certo? Você fez, Isso. você fez essa viagem atendendo como psicóloga, como foi? Uhum. Não, eu finalizei a graduação e nisso eu já tinha juntado um montante, né, para poder sem ter que me preocupar com isso. Tem até uma influenciadora, ela não gosta muito desse nome, né, mas é o que ela, a Carol do Projeto Vira Volta, ela define as pessoas abaixo como vagabundos profissionais, que só trabalham para juntar esse dinheiro para durante a viagem não precisar se preocupar com essa parte, né? Então, assim que eu me graduei, desde sempre a minha ideia era viver essa experiência, porque o que seria o sabático? É você viver a experiência de estar fora, sabatando, assim, no sábado, vivendo sábados, seria essa questão, né? Vivendo você não precisa trabalhar para poder se sustentar. Então, o sabático é mais um break aí entre uma graduação. E isso é muito comum, na verdade. Assim, aqui no Brasil é que não é tão comum, mas tem, em outros países tem muitos jovens que fazem isso. Tem alguns países que o exército é obrigatório, tanto para homem quanto para mulher. Então, jovens era assim, normal deles era sair do exército e já viver esse sabático, né, que é entre a faculdade deles, ou então é terminar a graduação e fazer essa viagem, ou terminar o ensino sabático seria esse break, assim, para você não ter que se preocupar com o financeiro. Ótimo. Então, o sabático, ele é um período que você tira para viver uma experiência imersiva sem que você esteja trabalhando, né? É, Então, porque você já conseguiu previamente acumular um certo dinheiro, um certo valor, e aí você consegue, você não precisa se preocupar com isso. E é engraçada essa expressão, para quem não sabe, né? Acho que você também não sabe, eu sou adventista. E, e o sábado, para mim, é o dia do descanso. Então, assim, quando você fala sabático e associa isso a descanso, tipo, para mim faz total sentido. Eu falei, nossa, é isso. Né? Mas, oi, não consegui te ouvir. é nessa leva, nesse sentido mesmo. Exato. Pronto, que legal, né? Então, gente, é outra possibilidade de viagem. Você pode viajar trabalhando, como eu estou, né? Como eu e meu esposo nós estamos. Ou se você falar assim, ai, não, eu tô precisando, assim, de um respiro. Eu tô me sentindo, não sei direito o que vai fazer da minha vida. Geralmente as pessoas fazem um sabático em viradas de chave da vida, né? Tipo, ah, eu não sei agora que rumo profissional eu vou fazer. De repente eu quero fazer uma transição de carreira. Ou, de repente, eu quero pesquisar, né, melhor assim, o que, que realmente eu quero fazer. Porque, por exemplo, tem muita gente que faz isso logo depois do ensino médio. Porque saiu ali do ensino médio, em vez de já fazer uma prova para uma faculdade, fala, não, deixa eu viajar, deixa eu conhecer outras culturas, outras possibilidades, para eu poder, então, tomar uma decisão na minha vida de que futuro profissional eu quero tomar, né? Então, isso é muito importante, né? Porque você consegue ir sem uma carga e realmente aproveitar a viagem. Exatamente. E assim, é importante lembrar que o sabático, ele não precisa ser necessariamente um período assim, mais que 6 meses ou a um ano. O sabático é justamente esse tempo de retirada da sua zona de conforto ali, é como você falou, e entrar em uma imersão, né? Porque tem gente que tira um sabático e vai fazer um trabalho voluntário em outro país. Então, existem muitas formas de ir viver sabático. Como você falou, é um momento ali de transição, ou às vezes até de crise, por assim dizer, né? Entre muitas, para poder buscar respostas que onde você não está tendo. Interessante isso. E conta pra mim, quais foram os países que você Eu fez durante esses 9 meses de viagem? saí do Brasil, fui para o México. Do México eu voei para Colômbia e aí eu fui descendo de ônibus
Aí fiz Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. Então foram 6 países, né? Você fez todo esse caminho de ônibus? Sim, da Colômbia até a Argentina, sim. Uau, que legal. Legal. E sozinha, sendo mulher. Prós prós e contras, mas sim sozinha. E eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, assim, comigo mesma. Interessante. Interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente procrastina os nossos sonhos porque a gente tem medo. Né? Por exemplo, eu sou apaixonada, eu tenho muita vontade de conhecer a América do Sul mais a fundo, eu só conheço ali o Paraguai e a Argentina. Eu tenho muita vontade de conhecer o Chile, né? E às vezes falam assim, nossa, aí tem aquele tabu, né? Fala assim, ai, mas viajar pela América do Sul tem dois preconceitos. Fala assim, ai, a gente não vai encontrar nada de interessante. E o outro tabu é, ai, mas não é tão seguro. Qual foi a sua experiência com relação a isso? Conta pra gente. Eu confesso que o saúde não é tão interessante, para mim foi uma surpresa, porque eu acho que eu sempre imaginei que tudo era tão interessante, tudo fora de Goiânia era tão interessante. Quando eu descobri que tinham pessoas que pensavam assim, aí que a minha cabeça explodiu, porque eu já imaginava, né? Então, assim, a primeira coisa é essa. A gente tem sim muita coisa em comum, mas eu diria que é talvez ali pela história que a gente foi colonizados, enfim, existe algo em comum. Nós somos pessoas, os latinos, né? Somos pessoas muito alegres, muito acolhedoras. Claro que uns países, cada um mais, um menos, mas existe uma diferença cultural muito rica. E o que mais me interessa é porque nós brasileiros não temos tanto acesso. Assim, eu vi muita que é um intercâmbio intercultural entre os países que falam espanhol muito grande, mas entre nós não há esse intercâmbio e são paisagens riquíssimas, músicas, histórias, pinturas, assim, tudo é muito diferente. Entra, é imersão, assim, a gente entra em outro mundo excelente, assim, a experiência. E quanto ao perigo, eu também fui com esse medo, porque aí também, né, não tem muito para onde correr, até pela forma que eu decidi viajar, né? Viajar solo, a gente amplia o nível de perigo, assim, que a gente pode ter. Então, o que eu mais fiz foi pesquisar muito, muito mesmo, sobre isso, sobre as coisas ruins também, porque às vezes a gente coloca ali no YouTube ou no Google ver blogs, a gente vê tudo muito lindo. Então, eu fiz de relatos das pessoas que traziam essa parte do perigo, estando muito atenta. Mas o que eu concluí no final de tudo? Que a atenção que eu tenho que ter nesses outros países é a mesma que tem que ter aqui no Brasil. Tá. Para mim, nasceu no Brasil, tá pronto, sabe? O Brasil também não é um exemplo de país super seguro, né? A gente também tem nossas dificuldades. Então, uma situação muito interessante que eu fiquei muito atenta foi que falaram que existe um golpe, né? Assim, as pessoas veem pessoas sozinhas, não necessariamente só mulheres, e geralmente vem alguém com um semblante de um semblante de confiável, pode ser uma mulher ou um senhor mais velho, assim, e começa a conversar com você, aparece outros dois companheiros, que geralmente já são homens mais novos, assim, ou mais velhos, maiores que você. Tá. Essa pessoa confiável já mostra que não é, que aquilo é um golpe, que você tem que seguir o que eles estão falando. E pronto. E assim, na Colômbia, eu lembro que aí eu comecei a ficar com isso. Eu lembro, pra mim, eu vivi algo parecido, mas eu não ia pagar pra ver. Então eu tava. E aí chegou uma mulher muito bem vestida e tudo, e muito interessada em conversar comigo. Isso é normal, né? Em hostel, as pessoas chegam, querem amizades. Eu mesma já fiz isso, vi alguém que estava sozinha, fui lá e conversei. Só conversar perguntas que não são normais, porque as perguntas normais é de onde você é, para onde você vai, de onde você veio, por quanto tempo, quem você conhece, enfim. E as passadas em como é a sua família? Mas família. E eu vi nessa de buscando, né? Eu vi pessoas que falaram que chegaram a perguntar assim, qual a altura, qual o peso. Então, quando ela chegou e conversou comigo, depois chegou outros dois homens, exatamente como estava explicado, com cerveja e tal. Ela falou: esse aqui é meu marido, esse aqui é o irmão do meu marido.
extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Eu não preciso ficar aqui fazendo a boa sala, porque isso aqui pode não ser um golpe, pode ser pessoas realmente viajando. Mas ainda que não seja, Não vou eu não pagar pra ver. olha, eu tô indo no banheiro. Nunca mais voltei. Mas são situações que a gente precisa estar atento. E aí, outro é porque nós, brasileiros, por ter essa questão de ser muito amistoso, de querer receber muito bem, às vezes a gente está desconfortável, principalmente as mulheres, a gente está desconfortável com algum tipo de conversa e a gente tenta ficar mesmo desconcertado. Então, durante a viagem, eu aprendi a falar não ou estou saindo daqui. Exato. Porque eu não vou ficar aqui, eu preciso sair. Se a pessoa abre a porta para me deixar desconfortável, eu tenho a porta aberta para deixar ela desconfortável também. Então, aconteceu outras vezes de eu estar na praça e vi alguém. Teve uma vez que criança perguntar se eu estava bem. Eu não gostei daquela situação, simplesmente saí. Eu Tá. lembro que eu estou mais confortável de eu estar aqui. Eu sim, estou saindo agora. Então, assim, situações que eu sei que eu poderia também viver aqui no Brasil, né? Porque abordagem de conversa, ou mesmo roubo, assalto. Ouvi muitas histórias sobre isso, né? Dentro, fora, na rua. Então é um olhar atento que a gente tem aqui. Aqui a gente não anda com o celular na mão. Então não tem porquê, em países latinos eu também andar na mão. Bolsa aberta, assim. E é um cuidado que, só para finalizar, né? Tô falando muito. E somos nós, esses países, assim, de terceiro mundo, né? É um medo que nós temos. Porque pessoas de países de primeiro mundo, elas vêm para esses países, deixa a bolsa, deixa passaporte, de ir na praia e ver passaporte assim, jogado na areia. E você sem um passaporte fora do Brasil, você é ninguém, né? Então, eu achava muito estranho, mas eu percebo que é um receio muito nosso, assim, da gente que Que a gente já tá mais. Já tá assim, já tá meio escaldado, né? Tipo, aquele gato escaldado. Mas eu acho importante sempre a gente ter esse cuidado, né? É sempre importante em qualquer lugar que você esteja, gente. Até se você estiver viajando aqui pela Europa, tá? Já morei no Canadá também, vocês sabem. Então, existem coisas que acontecem ruins em qualquer lugar do mundo, tá? Não acha que é só, só na América do Sul que acontece isso. Não, gente, em outros lugares também acontece. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. Você costumava compartilhar sua localização, assim, pra, tipo, algum familiar, algum amigo saber onde você tá, essas coisas? Sim, sim. E esse também foi outro ponto que me deixava muito segura. E eu tenho uma. Então, qualquer lugar que eu estivesse, por exemplo, se eu estivesse indo para um hostel, ela já tinha a localização e o contato do hostel que eu estava indo. Porque, assim, em tantas horas eu não avisasse que eu havia chegado, ela ia entrar em contato. Ou então, se eu ia sair para alguma festa mais longe, ou se às vezes eu ia sair com amigos e amigas que eu tinha feito, eu passava até o contato dessas pessoas. Eu falava, mãe, não entre em contato, mas só Tá aqui, de pra... sobreaviso. Perfeito. Dependendo se eu pegava táxi ou Uber, também já compartilhava a localização atual, principalmente. Perfeito. Agora vamos para o aspecto mais prático. Você falou pra gente, então, que você fez uma viagem solo, de mochilão, que você pegou ônibus aí para estar se locomovendo entre os países, né? Boa parte você fez aí América do Sul, apesar de que você foi ao México também, né? E me conta, você disse que não estava trabalhando. Como foi isso, então? Como que você... E a gente já sabe que você tem... Tava com orçamento limitado, porque tá lá no título da live, inclusive, né? Então, conta pra gente como foi isso? Qual foram as estratégias que você foi utilizando? Uma pessoa que está planejando mais ou menos... Peraí, que eu tô fazendo muita pergunta de uma vez só. Vamos começar por uma. Uma pessoa que está planejando um sabático parecido com o seu, pela América do Sul. Quanto mais ou menos assim ela tem que ter de média de planejamento financeiro para conseguir fazer um sabático assim? Ó, falando de mim, como eu sempre tive essa vontade, no meu primeiro emprego de estágio, eu já tirava um tantinho, nem que fosse R$ 10 por mês, para isso que ia chegar. Na época eu não sabia se ia ser um intercâmbio, se ia ser um mochilão, o que iria ser. Mas eu sabia que quando a oportunidade chegasse, eu ia precisar do dinheiro. Tá. Então, meus 17 eu fiz com 25. Desde os meus 17 anos eu já juntava dinheiro para isso.
muito ou pouco, enfim. Aí depois eu comecei a fazer um planejamento, e inclusive uma coisa que me ajudou muito foi uma ferramenta da Carol do Viravolta. Estou falando o marketing. Carol maravilhosa, depois podem ir lá no perfil dela, Carol Projeto Viravolta. E... Mas depois da live, lembrar agora não, peraí. Ela tem uma ferramenta incrível, assim, pra gente ir se planejando até questão de dia e de mês. Então eu fui em quantidade de dólares que eu podia gastar por dia em cada país. Tá. Pensando numa média de 9 a 12 meses viajando, eu, na época, né? Mas tem que fazer 2 anos. Tá. Mas eu separei, eu vou falar entre, porque eu tive alguns percalços, entre 35 e 45 mil para cada. Mas aí eu tive os meus percalços. Por quê? Eu tive que comprar um celular no meio da viagem. Então, só nisso aí, acho que foi mais ou menos uns 5 mil reais que eu comprei o celular. Então, dá para diminuir bastante. E outro ponto também é seguir o planejamento que você fez. Então, eu dei a rota do meu planejamento. Eu não ia para o Equador, e eu não ia para Galápagos, que é uma das ilhas do Equador, que é uma ilha cara mesmo, assim, vibe Fernando de Noronha. E aí, só nisso lá, eu fiquei uma semana, fiz trabalho voluntário, cozinhei e gastei muito além do que eu estava esperando. É tanto que eu deixei de ir para o Chile por conta disso. Então, a minha dica é, faça o seu planejamento e a sua rota, né? Menos 30, ali 35, eu acho que é uma média boa. E só mais um adendo, eu fui considerando alguns luxos para mim, que eu chamo de luxo, né? Por exemplo, escola, eu sabia que eu não poderia ficar em lugares, assim, um tanto quanto desconfiáveis. Então, muito quando eu pagava acomodação, eu escolhia uma boa acomodação. Era o quarto compartilhado de 24 pessoas? Era, mas era um dos melhores avaliados nesses sites, porque eu conseguiria encontrar mais baratos, só que nem tão bem avaliados. Então, existem aí luxos que dá para reduzir ainda se você estiver disposto a ficar em quartos compartilhados, estiver disposto a não ficar em lugares tão bem avaliados. Teve gente, eu já conheci gente que pegou carona, então você reduz o custo. Então, não vou, enfim, né? Também tô respondendo coisa demais. Acho que vai muito do perfil da pessoa, o tipo de viagem que ela quer fazer. Se ela quer fazer uma viagem com um pouquinho mais de luxo, só que ela quer fazer uma viagem totalmente econômica, assim, aí vai pegar a carona e vai dormir em qualquer lugar, enfim, acho que vai muito disso, né? Com certeza você deve ter encontrado pessoas que estavam com um orçamento muito abaixo disso aí, do que você se planejou, não é? Quando perguntam, é uma coisa que sempre depende muito, porque tem gente que já acha um orçamento muito baixo, meu. Porque são pessoas que querem, ou outros. Mais de luxo. Tudo é possível. Você pode fazer um mochilão de 0 a 100 mil reais. Assim, o máximo, o céu é o limite, porque você pode ficar em quartos individuais, você pode optar por viajar sempre de avião. Então, são coisas que vão deixando tudo muito mais caro. Por isso que é muito difícil falar que vai gastar tanto. Ou eu gastei tanto e você também vai ser assim. Porque depende muito do lugar. Que você vai. Muito é a cervejinha, a bebida alcoólica do país. Isso varia muito. Quem não bebe, com certeza, economiza muito menos. E conta pra gente, então, o que você foi criando de estratégia para que você continuasse dentro do seu orçamento, para que você não ultrapassasse esse, né? Você já falou assim que você já fez trabalho voluntário, né? Conta pra gente qual foi as estratégias, assim, pra gente saber o que tem, o que dá para fazer na América do Sul, principalmente, pra gente economizar durante a nossa viagem, mas mantendo ali um conforto, porque eu já senti que você é dessa pegada, assim, que você também... O que eu mais prezava era a minha segurança. Então, eu esforço quando eu me senti insegura. Mas eu já cheguei a dormir até em rodoviária também. Eu dormi na rodoviária mesmo. Agora, essa questão de orçamento, eu já saí pensando no voluntariado mesmo, várias formas possíveis, porque eu sabia que ia reduzir, porque o voluntariado é o quê?
Você troca horas de trabalho por acomodação e, às vezes, além da acomodação, você também consegue a alimentação. Muito custo. E outro ponto que ajuda demais é você ficar mais tempo, mais parada em cada lugar. Então, teve cidades, por exemplo, que eu fiquei há 4 semanas. Reduzir mais esse custo. E então eu fiz principalmente pela plataforma da Worldpackers e também pelo Instagram mesmo. Foram as minhas grandes estratégias. Eu via hostels bem avaliados também, ia lá, entrava em contato e perguntava: vocês estão precisando de voluntariado? Estou chegando aí em tal momento, estou aberta. Fiz um mini currículo também sobre as minhas habilidades que poderiam auxiliar eles e dessas trocas. E qual geralmente são os serviços assim que você encontra para fazer por troca nessas plataformas, né? Para quem quer saber mais sobre intercâmbio voluntário, gente, as duas plataformas assim mais conhecidas de intercâmbio voluntário é o Worldpackers, que foi a que ela utilizou, e também tem uma outra chamada Workaway. Inclusive, para quem pensa nessa viagem de nível América do Sul, são as plataformas que mais oferecem acomodação gratuita. Por exemplo, as plataformas que eu utilizo aqui, que eu estou usando do cuidado do pet, no Brasil já você não encontra muitas vagas, na América do Sul você não encontra por essa plataforma. Pela outra plataforma de troca de casa você já encontra mais. Agora, se você abrir as plataformas tipo Worldpackers, Workaway, você vai ver que são muitas possibilidades assim de pessoas que querem uma experiência, que querem que você fique ali apenas por uma experiência cultural, porque quer aprender um novo idioma. Então, eu vi casos até mesmo no Brasil de pessoas que aceitam estrangeiros na casa porque querem aprender um novo idioma. E uma das formas que a pessoa tem de praticar a baixo custo é justamente recebendo alguém para falar com ela em casa, né? Mas quais são os tipos, assim, geralmente? Eu vi que tinha de au pair, tem até para cuidados de pet também, dentro de algumas plataformas, assim. Eu só puxando o saco um pouco da Worldpackers, é uma plataforma que os desenvolvedores são brasileiros. Então, eu acho que é por isso que até tem muito aqui do Brasil e muito da América do Sul, mas é um orgulhinho, assim, pra gente, né? Porque é uma plataforma brasileira aí que já tá em mais de 90 países, salvo engano. Mas falando sobre... existem muitos tipos de trabalho, de troca, muitos mesmo, assim, infinitos. Até como você falou, cuidado com crianças, cuidar de pet, tem social media também. Eu fiz muito bartender e recepção, também tem como ajudar em serviços gerais, na cozinha. Eu acho que é infinito, assim, é mais fácil a pessoa pegar as habilidades que ela tem e colocar lá nos filtros, mas em geral, a maioria são essas que eu falei: social media, carpintaria também, jardinagem, serviços gerais, recepção e bartender. Ou um amigo aí do Peru, acabou de... Olha que interessante, né? Porque tem muitas pessoas que ficam falando assim, nossa, mas eu já tive um amigo, por exemplo, né? Que a principal que a gente usa é o do Trusted House Sitters, que é o de cuidado de pet. E aí um amigo uma vez mandou pra gente, né? Falou, nossa, eu gostaria muito de diminuir os meus custos de viagem, só que eu não gosto de pet, não tenho afinidade com pet, então não poderia fazer por essa plataforma. Falei assim, menino, tem várias outras plataformas no que você quiser fazer. Já vi gente que trabalha com marketing digital, tipo, eles viam lá que o hostel, alguma coisa precisava de divulgação e tal, e trabalhava com isso. Enfim, então, no que você tiver habilidade, no final das contas, você consegue encontrar alguma coisa ali, não é? Só é ter disposição, estar disponível. Outra pergunta, por exemplo, se eu não souber fazer aquilo, né? Os hosts, eles estão disponíveis para, de repente, dar um treinamento de como que é feito, porque eu vi, por exemplo, que tem muito para ajudar em horta, fazenda. Uhum. Tem muitos trabalhos específicos. Tem um também que é bem comum, principalmente no Brasil, que é a construção de casas com aquele material de barro, assim, sabe? Mas vocês sim, eles são muito abertos a isso, mas geralmente é algo que ou eles já colocam no perfil, se querem alguém com experiência ou não, ou eles perguntam ali na entrevista se você tem experiência ou não também. Então, tem hostel que quer alguém já pronto, igual, por exemplo, troca de fotógrafo. Então, já tem um mínimo de habilidade e tenha pelo menos um celular ali para poder te auxiliar.
a fazer essas fotos. E é tudo uma questão de conversa e também depende da função. Igual a função de recepcionista, muito provavelmente vai ter alguém ali para te orientar, até porque mexe com dinheiro também, então é algo que precisa ter até um funcionário. É até interessante para o hostel, um funcionário lá, né, de confiança também. Interessante. E é muito bom saber isso, porque muitas pessoas me perguntam, Geisa, né, quais são as plataformas que mais tem no Brasil, gente? Então, olha aí, né? Achei muito interessante ela vir falar que os desenvolvedores da Worldpackers são brasileiros, gente. Então, se você está pensando em fazer essa viagem pelo Brasil, dá uma olhada nessa plataforma. Você tem cupom de desconto, Tati? Tenho! Depois fala, a gente acha no link da sua bio, alguma coisa assim do tipo? Ou então depois você coloca lá no seu Instagram, no seu Stories, alguma coisa. Então pode me mandar o direct, porque eu acho que é Tati Bento 10, eu tenho que lembrar melhor o meu link. Packers, além de tudo, ela também te dá a possibilidade de você fazer renda lá dentro. Então tem muita cursos online e acaba colocando lá. Você precisa ter alguns pré-requisitos, salvo engano, são 3 experiências de voluntariado com bem avaliadas, né? Porque o anfitrião também pode te avaliar. E a partir disso você consegue fazer vídeos para as redes sociais da Worldpackers, consegue fazer blogs, né? Enfim, textos para o blog, consegue fazer esses cursos e lá você recebe algumas porcentagens aí de acordo com as visualizações ou de acordo com o produto mesmo que você está vendendo. Perfeito. Perfeito. Gente, se tiverem algumas perguntas, você pode ir mandando aqui, que eu vou lendo, tá? Mas eu lembrei aqui que seu amigo te mandou um oi, eu tô vendo que ele não é brasileiro. Conta pra gente como que é isso, porque outra pergunta que é muito frequente aqui pra mim é: Geis, eu preciso saber inglês, no seu caso, né, que você foi, porque é incrível. Nós estamos no mesmo ali na América do Sul, mas o Brasil é o único país que não fala espanhol. E o espanhol deveria ser mais trabalhado nas escolas, não é tanto, né? Como foi isso? Você precisou, você sabe, quando você foi, você sabia, você sabe falar espanhol? Ou quando você foi para viagem, você sabia? Como foi isso, a questão do idioma? Só antes, uma coisinha que eu reparei é como os outros países, né, da América Latina veem o Brasil com muito orgulho, assim, sabe? Assim, não, vocês são do Brasil, porque a gente, querendo ou não, é a maior potência política, é a maior potência econômica, a gente importa muita coisa, né? E de dimensão geográfica mesmo, né? Nós somos os maiores, então eles veem a gente com muito carinho, assim, muita admiração. E eu acho que seria fundamental que a gente tivesse essa barreira da linguagem, né, do idioma quebrada. E aí, se tivesse desde pequenininhos aprendendo, seria ótimo. Mas a questão do idioma, eu fui sem saber nada. Pra falar, assim, eu acho exagero falar nada, porque daí eu via um Rebeldes, eu via uma Rebeldes ajudando aí, né? As novelas do SBT. Rebelde, me chama. Mas eu tive, assim, busquei antes de ir, ó, esse é outro amigo também da Bolívia, o Diego. Antes de ir, eu busquei ver algumas séries em espanhol, ver algumas coisas básicas, e eu tive a sorte de também ter aquele espanhol de escola, mas que é a mesma coisa do inglês de escola. Não me falo nada, mas não foi 100% nada, né? Eu sabia enrolar o portunhol. Só que uma das minhas vantagens é porque a minha primeira parte do meu voluntariado, eu fiquei numa casa de família. Então, eu cheguei no México e já fiquei quase um mês na casa de família. Então, eu escutava espanhol do Buenos Dias, assim, ou eu me virava, ou eu me virava. E aí, isso me ajudou muito. E eu lembro do meu segundo, terceiro mês, eu falando com nativos e explicando, olha, eu não sei muito bem espanhol, falava isso em espanhol e tinha uma conversação em espanhol. E ele já falava, não, você fala muito bem espanhol, não faz aprendendo agora, né? Porque eu acho que pela similaridade da língua, isso não precisa ser uma barreira para fazer uma viagem por países que falam espanhol. Porque você entende, falam mais devagar, elas sabem que você é de outro país. E você estando aberto para aprender um idioma como esse, que é parecido, é rapidão. Muito rápido. Eu peguei espanhol muito rápido. Muito bem, gente. Olha, eu sempre falo assim, quando você quer aprender um novo idioma, você tem que já
se colocar numa imersão. Então, você vai começar a ouvir música, a ouvir espanhol. Se você vai assistir um filme, assiste em espanhol. Eu gosto muito de assistir as coisas com as crianças, porque geralmente o vocabulário de criança é mais pausado, é mais é um vocabulário mais simples, mas que você vai aprendendo já uma boa construção de frase, né? E aí você já vai treinando o seu ouvido, porque pra gente aprender um novo idioma é isso, você tem que praticar o seu inglês, né? O seu listening, que é o seu ouvir, o falar e por fim, que nem uma criança aprende, né? Primeiro a criança aprende ouvindo, depois ela começa a falar e por fim ela vai escrever. É a mesma coisa que a gente vai, da mesma forma a gente vai associar um novo idioma, não é? Exatamente. Outra coisa que eu fiz também foi ver YouTubers que falavam espanhol. E quando eu fiz o cursinho, né, de inglês, eu lembro da minha professora falando justamente o que você está trazendo, que é assim, a gente tem aquilo que entra e a gente só consegue fazer o que sai a partir daquilo que entra. Então, o que entra é a escuta e a escrita e a leitura para poder fala e a escrita. Então, se você essas duas primeiras partes, você não consegue fazer as duas últimas, né? E aí, a partir disso, eu comecei a ir atrás. E era isso, escutar música, ver série, ver YouTube. Às vezes queria ver alguma receita, qualquer coisa assim, eu pesquisava, tentava pesquisar ali em espanhol e ter acesso em espanhol. Isso ajudou demais. É isso que eu falo, assim, tá aberto, disposto a aprender um novo idioma. Perfeito. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para você assim, é quão transformador foi essa viagem na sua vida? Pô, como foi importante, né? Porque às vezes a gente tem tantos medos e a gente começa a colocar tantas objeções, né? Fala assim, é porque viajar, né? Aquelas crenças. Viajar é caro. Eu não vou viajar porque eu não sei um outro idioma. Não... E aí, quando a gente começa a quebrar essas objeções, né? Que a gente se realmente se coloca na disponibilidade. Eu vou com medo, não me sentindo totalmente pronta, mas eu vou. Como que é isso, assim? Como que é essa recompensa aí no final de tudo isso? Como que foi para você? Nossa, eu acho que ainda é um pouco imensurável, sabe? Porque essa viagem a longo prazo é mais difícil de ser digerida quando a gente faz. Porque às vezes a gente faz uma viagem de férias, assim, 10, 15 dias, às vezes até 30, né? Quem tem essa oportunidade. E você tem a chance de voltar para casa e ir digerindo tudo que você viveu. E uma viagem a longo prazo não é assim. Você vai vivendo coisas extraordinárias, assim, que saem literalmente do ordinário, né? E você não tem processo, não tem tempo para poder digerir. Você tem que ir vivendo e aí já vem outras coisas extraordinárias e outras coisas e outros desafios também, porque, né, tem as partes Como na difíceis, vida, obviamente. não é? A vida não é uma coisa linear. Se você estiver parado, onde você quer que esteja, a sua vida vai ser uma montanha russa. Exato, eu falo assim, eu coloquei na minha mala minha mochila e os meus problemas. Eu não Junto, né? as minhas inseguranças, os meus medos. Então, eu lembro que eu saía e falava muito para os meus amigos: e se eu não fizer nenhum amigo? Porque eu sempre via, para mim, grande magia da viagem era justamente fazer essas conexões com outras pessoas, sabe? Assim, conhecer alguém, fazer um amigo, para mim, às vezes, era melhor do que ir em uma maravilha do mundo, que eu queria muito ir, sabe? Eu tinha muito disso. Então, foi uma viagem que foi curando muitas inseguranças que eu trazia desde a adolescência. Então, esse medo de ser rejeitada, o medo de não conseguir fazer amigos, ou às vezes a dificuldade de começar uma conversação, de iniciar isso, né? De ser a pessoa que chega, que pergunta como você tá, enfim, foi criando também em mim um autoconhecimento muito grande, porque antes eu falava que eu gostava de ficar sozinha, porque eu preferia ficar só do que ficar com outras pessoas, assim, que não me agradavam. E durante a viagem, eu aprendi a gostar da minha companhia. E eu senti muito bem essa diferença, assim, porque tinha momentos que eu queria sair comigo mesma. Era eu a pessoa mais legal daquele momento, daquele rolê. E foi coisas que aí eu fui trazendo também para hoje, agora que eu voltei um pouco para essa vida real, né?
esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de me entender como uma pessoa que realmente ama a própria companhia, foi algo que eu poderia sim ter alcançado se eu não tivesse ido, mas eu acho que não teria sido tão rápido e não teria sido, assim, dessa forma, assim, tão mágica, sabe? É claro, pontuando novamente, que eu tive muitos desafios. No México, por exemplo, eu tive crises de ansiedade muito forte, e aí eu tava ali sozinha, tendo que... Eu acho que é isso também, assim, quando eu vi que eu poderia passar por aquilo sozinha, que eu conseguia, eu me bastava, né, em muitas aspas aí nada mais era um desafio, nada mais era tão difícil, porque eu tinha a mim mesma, sabe? Entendi. Então, a oportunidade de viver isso, mesmo que seja por um período muito mais curto, você viver a experiência de viajar só, de estar só com você mesma, eu acho que te proporciona essas vivências que, estando numa zona de conforto, perto de gente que te conforta também, você não tem tanto acesso. Perfeito. É isso. Tati, você me falou agora, eu fiquei até assim. Até me desconcertou. Nossa, mas é que profundo, né? Eu lembro que você falou pra mim uma frase que eu achei muito bonita quando a gente conversou previamente, que você falou que a melhor pessoa que você conheceu na viagem foi você mesma. E como é interessante, né? Esse processo transformador que a viagem pode proporcionar, a ponto de que você se conhece, você consegue ver essa experiência de se conhecer, né? De fazer uma autorreflexão de quem você é, do que realmente você busca, curar feridas. Ah, exatamente. Assim, e é uma soma de tudo, sabe? É a soma das pessoas que a gente conhece, das culturas que a gente conhece, dos lugares, da forma como você se abre para poder se conhecer também, sabe? Eu lembro que eu entrei, né, dia 15 de março de 2022, eu entrei no avião sabendo que eu ia voltar uma pessoa diferente, mas eu não sabia quão diferente isso ia ser, sabe? O quão seria bom para mim essa experiência. Então, é algo que as pessoas falam, eu tenho vontade. Eu falo, pelo amor de Deus, só vai. Vai. E eu também, é que eu tive muitas não, né? Mas assim, considerando o meu ciclo social, muita gente falando, eu me inspirei em você, tô indo viajar. E eu, como assim? Eu me inspirei em você, tô indo pra Europa sozinha. E eu, caramba, não nem era essa, mas olha a cadeia de bondade, né? Eu não sei dizer assim, essa cadeia O efeito, né? vai desencadeando a partir de uma primeira coragem, aí vai trazendo outras coragens, enfim. Uma outra pergunta, porque assim, tanto você quanto eu, a gente tá nesse perfil de viagem mais longa, né? Eu, por exemplo, para quem não me conhece ainda, eu sou uma mamãe, tenho duas filhinhas, estou viajando com as minhas duas filhas e meu esposo. E nós já estamos nessa viagem por 5 meses, né? Essa viagem mais longa que a gente está fazendo. E você fez uma viagem de 9 meses. Mas dá para usar essas plataformas para quem quer usar por um curto período? Ah, não, eu quero só tirar, por exemplo, quero só tirar ali umas férias na Argentina, ou quero só tirar umas férias ali na Colômbia. Dá para também pessoas que querem fazer viagens curtas usar esse tipo de plataforma? Com certeza, tem todos. O anfitrião sempre coloca ali o período que ele quer, no mínimo e no máximo, para o voluntariado, e tem anfitriões que aceitam desde uma semana, acho que eu já vi até menos, até 5 dias, assim, e até 3 meses. Então é super possível ter essa experiência vivendo ela de uma maneira mais curta. E também tem uma plataforma que eu usei até no Equador, que é o Couchsurfing, e você consegue trocar a acomodação pela simples experiência da cultura mesmo. São pessoas. O couch significa sofá, né? Então seria surfando em sofás. E a intenção é justamente essa: que você pega ali um sofá, uma cama que está sobrando na casa do anfitrião, fica ali por algumas noites, aí já é um, um evento, assim, uma situação que você não pode ficar mais do que assim, poder até pode, mas não é tão legal você Muito. ficar na casa de alguém tempo, exatamente. Mas aí não tem custo, essa assim, é realmente pela troca, e você não precisa trocar trabalho também. É bem tranquilo. Tem como você pagar a plataforma, mas você paga só se você quiser. E tem como você receber também. Então, às vezes você tá querendo ter essa troca, né? Não pode viajar
você pode receber essas pessoas. É uma plataforma muito boa também de se utilizar. Interessante o Couchsurfing, né? Porque é justamente isso, né? Geralmente, a maioria das plataformas que oferecem acomodação gratuita, elas oferecem por alguma troca que você dá de serviço, né? Mas o Couchsurfing não, é totalmente, a gente chama de troca por hospitalidade, que é a mesma coisa também de uma plataforma que nós usamos, que é a Home Exchange, que também é uma plataforma de troca de hospitalidade, só que nessa a gente também disponibiliza uma casa inteira, geralmente, né? No Couchsurfing, não, você só oferece ali um espaço para receber a pessoa, enfim. E é totalmente pela interação, pela imersão cultural, ou para treinar um novo idioma, enfim, só pelo prazer, né? Tem uma frase do Couchsurfing que eu adoro, que fala assim, que você tem um amigo em todos os lugares do mundo, você só ainda não conhece, né? Legal, quando eu fiz o Couchsurfing, a Cá foi com um homem, aí, ó, falando de segurança, né? Eu levava em consideração comentários de mulheres que viajavam sozinhas também, quando eu ia fazer isso. E aí, nesse caso, tinham muitas mulheres que estavam viajando sozinha lá, bem avaliados. E ele tinha só uma beliche e a parte da cozinha, assim. Eu lembro que o banheiro era até do lado de fora. E aí eu dormi em cima da beliche e ele dormia embaixo. E foi super tranquilo. Depois e aí ele pegou um colchão lá. Foi muito, muito tranquilo mesmo, assim. Então, tudo é uma questão de você estar atento a esses detalhes, assim. Se a pessoa é desconfiável, se não tem boas avaliações naquele perfil. Até na questão do Worldpackers também, porque os viajantes, eles conseguem avaliar. Então, se você vê que é um anfitrião que tem baixas estrelas lá, talvez não seja uma boa ideia ir para esse lugar, né? Legal. Interessante você tocar nesse ponto da avaliação, porque geralmente fala assim, nossa, mas, né, quando a gente ouve a primeira vez, né? Tipo, mãe, como assim? Você vai ficar na casa de uma pessoa desconhecida? Que é isso, né? Sua mãe vê um negócio desse, meu pai! Mas, gente, a gente meio que acaba se conhecendo antes de ir para casa da pessoa, né? Porque todas as pessoas, tanto o seu perfil quanto o perfil da pessoa que vai te receber, ele pode receber avaliações, né? Que são outras pessoas que estão escrevendo ali quem você é, como foi a experiência, se é uma pessoa realmente confiável, amigável, enfim. E aí você pode ler tudo isso antes de você se candidatar para ficar naquele lugar, né? Naquela vaga. Isso, exatamente. Assim, eu até associo muito com o Tinder. Muita gente me chamava de doida, aí eu falava, e você sai com gente estranha que você conhece no Tinder, e eu que ainda tenho chance de saber a avaliação prévia, sou a doida. Nunca tinha pensado por esse lado. Enfim, mas é interessante, né? Sobre as várias formas que a gente tem hoje em dia de realmente poder viver experiências imersivas, de poder conhecer novas culturas, novas pessoas, né? Então, gente, se você tem vontade de conhecer um novo lugar, se você tem vontade de experimentar algo assim do tipo, não tenha medo. Saibam que existem, né, outras pessoas que também têm as mesmas dores e os desejos de você. E aí já foram inventadas plataformas para solucionar tudo isso. Olha que maravilhoso, né? E para conectar as pessoas, enfim, né? Para conectar anfitrião e viajante e para ter uma boa, uma experiência super agradável. Só para a gente finalizar, eu lembro que eu coloquei num papel, literalmente, eu lembro de eu fazendo isso. Coloquei todos os medos que eu tinha, e aí na frente eu fui colocando coisas que eu poderia fazer para esse medo diminuir, ou para ele não existir. Então, assim, eu tenho medo de ser assaltada. E o que eu posso fazer? Eu posso ficar atenta, eu posso não deixar minhas coisas jogadas. Eu fui colocando tudo. Eu tenho medo de não saber o idioma. Então, o que eu posso fazer? Começar a entender esse idioma e atrás desse idioma. Então, às vezes, o caso não seja nem de não tenha medo. O caso é coloca o medo na mochila e vai procurando quais as soluções para diminuir esse medo. Aí, Foi assim que eu fiz. aí veio a Tati, psicóloga, nos dando aqui do que fazer. Ótimo. Gente, eu gostaria de saber de vocês. A gente já está há quase 1 hora de live. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta para fazer para a Tati, alguma curiosidade, se ficou alguma coisa aí faltando esclarecer para a gente esclarecer. Porque agora a gente já vai para as nossas considerações
finais, né? Desse papo tá super interessante, tô amando. Mas as pessoas, eu preciso dormir, que já vai dar 1 hora aqui onde eu estou. E vocês também aí, né? Onde quer que vocês estejam, também devem já estar um pouco cansado. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber mais, essa oportunidade, ou se vocês quiserem depois chamar a gente no privado também, né? Ah, fato. Tati, deixa pra gente, assim, né? Já que você colocou tanto esses desejos na gente agora, de viver essa experiência e tudo mais, para quem está se planejando agora para viver isso, né? Ou se imagine lá, Tati, que estava fazendo o planejamento antes da viagem. Qual o conselho, o melhor conselho que você daria agora para essa pessoa? Você já falou vários aí, né? Falou assim, olha, vai com medo, coloca ali num papel, escreve quais são as soluções que você pode dar para cada um dos seus medos. Mas o que é, assim, de reflexão final que você gostaria de deixar pra gente, de mensagem? Olha, uma coisa que sempre vinha muito assim na minha cabeça, e até hoje vem, quando vem aquelas crises, né? São que histórias você quer contar quando você tiver mais velho? Sabe, assim, independente de para quem seja, porque tem muita gente que fala, né, que história você quer contar para seus netos, mas assim, que história você quer que a sua vida te conte? É a história de coisas que você correu atrás, de experiências que você viveu, ou é a história de alguém que sempre teve medo, sabe? Assim, ó, eu acho que esse é o principal conselho e que ele alcança não só essas áreas da viagem, de ter coragem de sair, de explorar o mundo, né? Mas os seus pequenos sonhos mesmo, as suas pequenas metas. Que história você quer contar? Que você atingiu as suas pequenas metas? Que você atingiu os seus pequenos sonhos, os seus grandes sonhos, ou não? Eu acho que esse é uma reflexão, mas é como uma pergunta mesmo para si mesma. Todas as vezes que você estiver nesses momentos. Tá, agora eu tenho que decidir para onde que eu vou, que história eu quero contar lá na frente, né? Perfeito. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo tempo de vocês, para estarem aqui assistindo essa live, tirar dúvidas, conhecer mais a história da Tati. Tati, muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui hoje conversando conosco. Tanto eu quanto a Tati, gente, nós estamos disponíveis para que você possa chamar a gente no nosso perfil, se vocês quiserem conversar mais, aprofundar mais essa conversa, enfim, né? Eu acredito que a Tati também tem um perfil assim como eu. A gente ama ajudar, inspirar, né? Pra gente é uma alegria ver outras pessoas falar, nossa, eu me inspirei. Eu também fico muito feliz. Nossa, eu me inspirei em você e tô fazendo isso agora. Enfim, então nos colocamos à disposição, não é, Tati? Certeza, Gê. Eu, assim, agradeço muito também pelo convite, fico muito feliz. Espero que você não pare esse movimento que você está fazendo também, que as pessoas possam te conhecer, né? Para que você consiga trazer justamente esse objetivo que você me falou e que você trouxe aqui, desmistificar e tirar as barreiras das pessoas que colocam esse estilo de vida muito longe, porque ele é muito mais acessível do que a gente imagina. E, e muito transformador também. Então, muito obrigada por estar me trazendo, por abrir esse espaço também para eu poder falar aqui. E pode contar comigo também, caso precise de outros projetos, outras lives. Eu tô aí, eu gosto muito mesmo de conversar, de falar a respeito. Eu acho que é isso. Gratidão. Olha, eu acho que a gente tem que trazer a Tati aqui de novo para conversar depois, assim, sobre como se preparar psicologicamente para uma viagem dessa, porque tem, gente, uma preparação psicológica, tá? Por trás disso, assim, tanto para viagem quanto também se você pensa em migrar para outro país, né? É muito importante a gente ter um preparo psicológico, porque os desafios eles vão aparecer, né? Enfim. Então, Tati, quando você se sentir à vontade para vir bater esse papo assim, agora vim a Tati profissional, a gente vai adorar conversar mais uma vez com você. Obrigada, Gê. Obrigada de verdade. Obrigada, gente, pela atenção também. Um grande beijo, pessoal. Boa noite para vocês. Durmam bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.